gente, é um prazer estar aqui novamente nesse bate-papo fraterno, né? Que a gente, a possibilidade que nós estamos tendo nesse momento de interagirmos com aquelas pessoas que nós gostamos. E acreditem, nesse momento é como se eu estivesse lá no Leopoldo Machado, naquela casa maravilhosa. E como se eu estivesse vendo e abraçando cada um de vocês com muito carinho. Já estou lá no Leopoldo há 20 anos e acreditem, eu acho que é um lugar que eu quero ficar pro resto da minha vida, porque foi um lugar onde eu fui bem atendida, onde eu compreendi tantas coisas que eram um vácuo na minha vida. E a felicidade é grande demais de poder interagir dessa forma com vocês, já que no momento nós não temos outra, não é? Pois bem, de qualquer forma, estamos felizes e vamos conversar. Então eu escolhi para hoje o tema As Provas da Pobreza e da Riqueza. E eu vou começar a contar a vocês, ou a falar para vocês, a respeito do conto do sábio. Eu acho que todo mundo conhece, é bastante ilustrativa e toca bastante no coração da gente, toca bastante. Eu acho que do lado do cérebro que funciona a reflexão. É tão simples, mas diz o seguinte. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um sábio bastante famoso, bastante conhecido, e que as pessoas falavam bastante a respeito. O turista ficou surpreso quando chegou lá na casa do sábio, ao ver que ele morava num quartinho muito simples, e a única coisa que tinha eram muitos livros, era cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Daí o turista, curioso, né, perguntou: onde estão seus móveis? E o sábio, bem depressa, olhou ao redor, né, e perguntou também: e onde estão os seus? E ele disse: os meus, bem surpreso, né? Mas eu estou aqui só de passagem. Daí o sábio disse: eu também. Eu estou aqui só de passagem. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, não é? Alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem de ser felizes. Foi essa a conclusão do sábio. Olha que coisa linda, né? A gente não precisa de tantas coisas para ser feliz. Às vezes, a gente pensa, imagina que só a vida do outro é que é uma vida maravilhosa, que é uma vida glamurosa. A gente vê isso hoje em dia nas redes sociais, não é? As pessoas abastadas. Nós imaginamos que aquelas pessoas têm tudo o que querem e às vezes não tem. Não tem mesmo. Um corpo bonito, um cabelo, um cérebro. Isso nós temos. Vamos usar o nosso cérebro, não é? Pois bem, então eu acho que eu queria adentrar um pouquinho propriamente na doutrina. E aqui eu gostaria de destacar o Livro dos Espíritos, na questão 814, onde Kardec pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí ele vai responder: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, é que nós percebemos o que nós poderíamos fazer e que nós não fizemos. Nós desejamos sempre a riqueza, porque para nós a riqueza é o que vai realizar tudo o que nós precisamos.
e às vezes a riqueza é aquilo que vai nos derrotar a prova, aquela prova que a gente deveria fazer melhor, né? Aí depois na questão 815, ele pergunta: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Olha só. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça, ou seja, ser pobre, né? Ou da riqueza? E aí ele responde sabiamente: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, aliás. E a riqueza leva a todos os excessos. Não é verdade, minha gente? Os pobres, nós pobres, nos lamentamos. Olha, não tenho condições disso, eu não tenho condições daquilo. Se eu tivesse condições, eu poderia ajudar mais. E a gente vê, às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tem uma entrevista assim, né, numa fila de loteria esportiva, quando está acumulado, né, a Mega Sena, e geralmente a fila é de pobre, e se pergunta aos pobres: se você ganhasse muito dinheiro, o que era que você fazia? Na mesma hora, os pobres dizem: ah, eu ia ajudar meus parentes, eu ia ajudar meus amigos, eu ia ter mais tempo de conversar com as pessoas. Ué, e nós somos, sendo pobres, nós não temos condições de fazer, talvez, de dar as coisas materiais. Mas nós temos condições de conversar, nós temos condições de dividir, e às vezes até muito mais, não é, minha gente? Pois bem, aí vem a questão 816. Se o rico sofre más tentações, não dispõe também de más meios para fazer o bem? Olha que pergunta. E justamente o que nem sempre faz, né? Às vezes ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. É aquela história: quanto mais você tem, mais você acha que não tem. Eu tenho um carro, eu quero um carro melhor, aí eu vou querer um barco, depois eu vou querer um barco melhor do que aquela pessoa que tem um barco igual ao meu, e a gente quer mostrar o poder, a gente quer mostrar que a gente tem. E o poder não está em nós, o poder está nas coisas que nós podemos ostentar, né? Aí tem um comentário bem interessante de Kardec, que ele diz assim: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. Quando se pretende colocar a riqueza como uma prova antes que um privilégio, é obrigatório começar citando uma passagem de Jesus, narrada por acho que os 4 evangelistas. Gente, eu acho perfeita essa passagem de Jesus. Eu vou tentar falar com vocês assim de uma maneira bem simples, né? E todo mundo já leu essa passagem do Evangelho. E diz mais ou menos assim, né? Que aproximou-se de Jesus um jovem, e esse jovem o interpelou e disse: bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Depois de advertir que bom só Deus, né? Porque Deus disse: eu não sou bom, bom é o meu Pai que está no céu. Foi assim que Jesus disse. E depois respondeu: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ao que o jovem imediatamente retrucou: que mandamentos?
Jesus enumerou alguns: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar o falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Daí o moço lhe respondeu: Senhor, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Aí disse Jesus: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo estas palavras, o moço se foi bem tristonho, porque ele possuía grandes haveres. Então Jesus comentou com seus discípulos: digo-lhes em verdade, que é bem difícil, e é muito difícil, não é? Que um rico entre no reino dos céus. E usa em seguida uma figura de linguagem bastante forte. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, minha gente, certa vez eu li um livro exatamente a respeito dessa parábola. Eu não lembro qual é o livro. Infelizmente, eu esqueço bastante. Leio muito e esqueço os títulos. E nesse livro contava a história desse rapaz. E conta-se que ele faleceu nesse mesmo dia em uma corrida de bigas. Juntou-se com alguns amigos, aquelas pessoas ricas de Roma, né? E naquela ocasião, no finalzinho da tarde, houve uma corrida de bigas. E o que é que acontece? Eles dão um sinal, correm, e no meio do caminho a biga vira e esse rapaz morreu. E Jesus já sabia disso, né? Então, ele queria mostrar a ele, aos que estavam perto dele, o que aconteceu. A gente não sabe, mas provavelmente os discípulos, as pessoas, os homens e as mulheres que o acompanhavam, que não eram apenas os 12, né? Deve ter sabido que esse rapaz faleceu. E olha que lição, né, minha gente? Ele deixou tudo e partiu naquela mesma noite. E Jesus queria deixar esse exemplo. Pois bem, segundo Kardec, o que se deve entender dessa passagem não é que seja impossível um rico entrar no reino dos céus, pois se assim fosse, Deus não teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição. Mas deve-se entender que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E por quê? Porque a riqueza gera tentações, exerce fascinação sobre as pessoas, é excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e o faz esquecer das coisas do espírito. Particularmente as pessoas que passam de repente da pobreza à riqueza sofrem uma tal vertigem que às vezes até se esquecem dos que lhes compartilharam a situação anterior, tornando-se insensíveis, às vezes egoístas e fúteis. Tudo isso que Kardec coloca nos faz entender que a riqueza é uma prova muito arriscada para o espírito, mais perigosa do que a prova da pobreza. São as palavras do próprio Kardec. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Minha gente, quantos de nós, né, que estamos por aqui e convivemos com algumas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, na infância, eram pessoas que para nós, pobres como nós, eram pessoas simples, eram pessoas que a gente achava que nunca ia mudar. E de repente aquelas pessoas começaram a crescer na vida e se transformaram em outras pessoas. E às vezes isso acontece até no nosso próprio trabalho, né? Pessoas que tinham um cargo mais simples e no trabalho mesmo essas pessoas conseguem subir
naturalmente com os seus esforços, porque a gente geralmente é com os nossos esforços que isso acontece. Acontece alguns apadrinhamentos, mas acontecem esforços. E daí, essas pessoas pobres, elas começam a ficar diferentes. Elas começam a provar essa coisa do poder e começam a se transformar em pessoas, às vezes até cruéis, às vezes até pessoas que humilham os próprios amigos. Isso é triste, não é? Isso é a maior prova de pobreza que pode existir na vida, né? Mas voltando assim, à condição especial do pobre, propriamente dito. Por que é que o pobre sofre tanto? Quando é que a gente vê o pobre sofrer tanto? Pois bem, minha gente, eu vou dar alguns exemplos assim bem simples e vocês vão ver que é assim que acontece. Vejam bem, o pobre está sempre esperando, não é verdade? Está esperando na fila por um emprego, está esperando na fila por um atendimento, está esperando que cumpram o que lhe prometeram, esperando o dia do pagamento para saldar suas dívidas, esperando o abono de Natal para comprar um objeto de utilidade doméstica e assim por diante. Não é? Chega no Natal, o pobre passa o ano todinho juntando um pouquinho, junta com o 13º, faz um puxadinho, né? Mas ele espera pacientemente o ano inteirinho. E isso é bom, isso é ótimo, porque nós pobres vamos exercitando a paciência, enquanto que o rico não. Ele quer comprar uma casa, ele compra. Ele quer comprar uma casa ainda melhor, ele compra. Então ele não tem a oportunidade de exercitar a paciência como nós, não é? E ainda mais, o pobre precisa ainda se contentar com os artigos inferiores. Ele passa numa loja e ele gostaria de comprar um tênis maravilhoso, mas ele não pode. Ele compra o inferior e ele fica feliz, porque é aquele que é acessível ao seu bolso. Embora, como todos, né, ele aspire às coisas mais bonitas, mais perfeitas, mais confortáveis e, consequentemente, mais caras. Mas tem outra coisa, viu? O pobre sem paciência e sem resignação é um perigo. Olha só como é interessante, né? A riqueza é um perigo e a pobreza também é um perigo. E qual é a parte do pobre, da pobreza, que é um perigo? É quando o pobre se torna invejoso. E daí ele fica revoltado, né? E muitas vezes, minha gente, o pobre, ele assalta, ele mata, porque ele quer um objeto de grife. A gente vê muito isso entre os jovens, não é? Jovens que não têm, às vezes, alguém que mostre a ele que nem sempre ter é ser feliz. E como ele vê pessoas do grupo dele tendo, então às vezes ele vai por um caminho errado, não é? E rouba, e vai preso, e vai por um caminho aí mais difícil. Vai para uma prisão e chegando lá na prisão, ele é pobre, ele não sai. O rico vai para a prisão, tem bons advogados, daqui a pouco o rico que talvez tenha feito a mesma coisa do pobre e até pior, porque o rico, quando ele faz coisas equivocadas, ele faz com grandes pessoas, ele faz com a sociedade, mas daqui a pouco ele volta, né? É isso que acontece. Contudo, a prova da riqueza é de mais alto risco. Quando Jesus disse ao moço que se desfizesse de todos os bens, é lógico que não pretendeu fazer do despojamento total o princípio absoluto da salvação. Não era isso que Jesus pretendia. É que antes o moço dissera que ele já observara os mandamentos desde a mocidade.
o que equivale a dizer que ele já era um homem perfeitamente honesto para os padrões humanos, mas a sua virtude não chegava à abnegação. Por isso Jesus lhe propõe a prova decisiva, porque põe a nu o fundo do pensamento e dos sentimentos da criatura. Quando o dinheiro é muito, a criatura pode agir plena e desembaraçadamente, e então ela se revela tal como ela é. Talvez um pobre aparentemente humilde se revele um tirano se de repente se tornar rico, conforme eu tinha dito anteriormente, né? Muitas vezes, para deixarmos de colaborar com o bem, nós, que somos pobres, de má vontade, nos fazemos ainda mais pobres, como se a pobreza fosse uma desculpa, não é? Há outras riquezas que nos facilitam a toda hora. Muitos ricos dariam grandes fortunas pelo tesouro da fé, pela bênção da saúde, pelo recurso da locomoção, por membros perfeitos, por equilíbrio e por lucidez. Olha, minha gente, uma das coisas que assim me chamou bastante a atenção nessa época da pandemia foi exatamente o fato de a gente ver que quando é a hora de a gente voltar para a erraticidade ou voltar para a nossa verdadeira casa, é que todos voltam do mesmo jeito. Quantos de nós aqui nesse momento não conheceu políticos, pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas arrogantes que ao adoecer, né, ao se contaminar com o Covid, partiu para São Paulo. Por quê? Porque lá tem os melhores meios de se tratar, tem novidades que aqui não tem, né? Nas UTIs, medicamentos melhores, lá não falta nada. E essas pessoas foram e essas pessoas partiram do mesmo jeito dos pobres. Ricos e pobres partiram na mesma situação. Né? Deus é perfeito, Deus é justo. E ainda tem mais outra coisa que eu percebi e que vocês também perceberam. Muitos pobres também pegaram essa Covid e muitos saíram dessa situação sem necessidade de ir para São Paulo. Muitos no hospital de trauma, muitos em casa mesmo, muitos no Pedro I, em situações tão difíceis. Nós que participamos do nosso grupo, não é? Do Leopoldo Machado, todos os dias a gente via pessoas pedindo orações. Orações por pessoas que estavam necessitadas por conta do Covid, não é? Pessoas ricas e pessoas pobres. A gente viu isso nos nossos grupos. E nós, pessoalmente, eu não sei se isso é oportunidade, mas vimos na nossa própria carne pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos partir, né? E pessoalmente eu passei de certa forma por isso quando meu companheiro perdeu sua ex-sogra, seu ex-sogro, seu ex-cunhado, pessoas perto da família, dos filhos dele, para a Covid, assim, em uma semana. Vocês viram como eu me senti triste por ele, como eu pedi a vocês por ele, né? Então, tanto faz, minha gente. Ricos e pobres voltam do mesmo jeito. Mas, antes de a gente censurar o rico, seria interessante, da nossa parte, que nós não os censurássemos, que a gente saísse de nós mesmos para auxiliar o próximo. Inclusive o rico, né? Que muitas vezes o próprio rico espera de nós simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto.
Vocês podem não acreditar, mas eu já conversei com muito rico, com pessoas que tinham muita condição, muito conforto, muito poder, e essas pessoas eram terrivelmente pobres, eram pessoas sofridas, pessoas angustiadas. E às vezes, muitas vezes, depois de conversar com essas pessoas, eu me sentia reconfortada. E eu dizia, meu Deus, muito obrigada pelo que eu sou. Eu não quero ser rica, não. Eu, sinceramente, digo a vocês, eu não quero que me falte nada. Eu quero precisar, necessitar das coisas que me convém e ter. Mas ser rica, de não administrar, de nem saber o que é que eu tenho, eu não quero, não. Eu quero o suficiente para viver bem, sabe? Aí nós, imediatamente, quando nós dizemos isso ou pensamos isso, aí nós vemos o seguinte: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. A gente já ouviu tanto isso, não é? E a gente já ouviu também o seguinte: o tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água que você já passou e tocou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e se lembre: nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Difícil, né? Mas existe. E tenho em mente 4 amores. Que amores? Primeiro amor, Deus. Segundo, a vida. Terceiro, a família. Quarto, os amigos. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é a única. E os amigos, como vocês, porque eles são muito raros. E, finalmente, minha gente, para refletir, eu vi isso numa rede social essa semana. Eu achei muito interessante, eu achei sensacional. E eu resolvi trazer para a gente refletir no dia de hoje. Não são palavras minhas, são palavras de alguém, de um autor que é desconhecido. Eu, pelo menos, não consegui descobrir quem era. E ele diz o seguinte: o caro, o exclusivo, tudo aquilo que nos parecia inalcançável, agora nos damos conta que luxo eram essas pequenas coisas que não sabíamos valorizar. Luxo é estação. Luxo é não pisar em um hospital. Luxo é passear pela orla do mar, não é? Ver os barcos passando. Luxo é poder sair na rua e respirar sem máscara. Gente, que maravilha! Luxo é poder se reunir com a família e com os amigos. Luxo são os olhares. Luxo são os sorrisos. Luxo são os abraços e os beijos. Luxo é desfrutar cada amanhecer. Luxo é o privilégio de amar e estar vivo. Tudo isso é um luxo que não sabíamos, não é? E nós só viemos a saber desse luxo quando nós o perdemos, né? Com essa questão da pandemia. Quantas vezes a gente tem vontade de sair, de abraçar, de beijar? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar, eu adoro abraçar, eu adoro beijar meus amigos, eu adoro dizer que amo. Isso sempre fui assim, sempre gostei de dizer que amo. Então, eu estou aproveitando esse momento, essa oportunidade, para dizer a vocês todos, queridos, do Leopoldo Machado, que eu amo cada um de vocês, mas amo muito. E eu não vejo a hora, né, de a gente poder voltar e eu abraçar
muito cada um de vocês. E eu beijar muito, não é? E a gente rir, e a gente poder almoçar junto, e a gente lanchar, e a gente rir dos outros, rir de nós mesmos, porque é o nosso ambiente. Onde você for, você vai ter problemas com as pessoas. Eu não sei se eu tinha citado isso anteriormente, mas se eu sou espírita e eu vou para outro centro espírita, lá eu vou ter problemas, porque as pessoas são diferentes. Se eu for para uma outra escola religiosa, por exemplo, eu vou para uma missa, eu vou participar daquela escola católica, eu vou ter problemas, porque eu vou lidar com pessoas. Se eu for para um templo evangélico, eu vou lidar com pessoas. Eu vou ter problemas. Eu vou discordar, né? Se eu for para um candomblé, frequentar um terreiro de candomblé, eu vou conviver com pessoas e eu vou ter problemas com essas pessoas também. Nós somos insaciáveis. Nós somos pessoas que nós nunca estamos satisfeitas. Por quê? Porque Deus ainda não se completou na nossa evolução. Então, vamos aproveitar esse momento e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que tenha misericórdia de nós, pobres e ricos. Vamos pedir a Deus coragem para enfrentar o que vem por aí ainda. E dizem os cientistas que coisas piores. Mas vamos pedir a Deus coragem para todas as famílias que perderam entes queridos, pedir o conforto espiritual para quem se foi, para aqueles que chegaram na nova vida, para que eles compreendam mais rápido que Deus é amor, que não existe morte, que existe só a passagem. Então, nesse momento, que nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia, abençoe a todos nós imensamente, hoje e sempre. Que assim seja, né, minha gente? Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, Mestre Supremo de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que do vosso coração generoso tem jorrado sobre todos os homens e mulheres da terra, todo o planeta, todos os seus habitantes. Obrigado por teres vindo até nós com o vosso evangelho de luz e de salvação. Ensina-nos, Senhor, a tolerância, a compreensão, o amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Dai-nos coragem, força e fé nessa caminhada, nessa escalonada das baixadas da terra ao vosso coração misericordioso. Ensina-nos, Senhor, a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para buscarmos a essência viva que está dentro de cada um dos filhos de Deus. Apontaste, Senhor, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Que venha esse reino de amor, de compaixão e de misericórdia. Abençoa todos os homens, todos os governantes, todos os dirigentes de povos, os nossos cientistas, para que produzam cada vez mais descobertas, para que elimine de uma vez por todas essa pandemia que nos visita na atualidade. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos amparando,
e nos fortalecendo, hoje e por todo sempre.